Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Couto, eu sou fisioterapeuta e venho trazer para vocês mais um caso do RC. Quadro este em que a gente busca trazer casos clínicos reais que passaram por nosso consultório para a gente poder discutir e interagir diretamente com vocês. Quem sabe um caso desse aí não ajude, né? Num atendimento de um cliente seu ou até você mesmo como um paciente que esteja assistindo, venha se enquadrar no caso desse e buscar um profissional da sua cidade que possa solucionar o seu problema, tá certo? Desde já, venham pedir o seu like aqui em nosso canal, se inscrevam também e não deixem de acompanhar, tá certo? E roda a vinheta. Bem, pessoal, vamos lá. O quadro clínico de hoje é um quadro bem interessante. Esta cliente, nos procurou relatando estar sentindo uma dor na região do quadril. A mesma já havia passado, por uma avaliação médica e foi diagnosticada com impacto femoroacetabular. Portanto, a gente sempre busca o quê? Realizar antes um processo de avaliação. Nunca trate um paciente com um diagnóstico pronto. Busque sempre também realizar o seu processo de avaliação e ter o seu próprio diagnóstico. Caso venha bater, esse diagnóstico, legal, leve adiante. Mas se você perceber que não tem relação alguma, você passe a seguir o seu conhecimento, tá certo? O seu embasamento e o seu conhecimento. Isso é muito importante. Hoje em dia estão chegando diversos diagnósticos clínicos errados. As pessoas estão somente analisando a região focal. Ele não analisa o paciente de forma global. Muitas vezes também só olham o exame de imagem e deixam de olhar a parte de um exame clínico mais aprofundado, tá certo? Então, no primeiro momento, quando a gente foi realizar o processo de avaliação dessa cliente, a gente buscou colher informações. Essa cliente, ela vinha relatando que diariamente estava acordando com dores na região do quadril, mais especificamente na região glútea, do lado esquerdo, e também sentindo dores na porção lateral do joelho esquerdo. A mesma praticante de atividade física e também estava gostando muito da parte de corrida. E principalmente ao realizar percursos de 5 a 10 quilômetros de corrida, essa dor se intensificava, tá certo? E aí, nesse processo de avaliação, a gente buscou o quê? Primeiramente, testar a funcionalidade do quadril desta paciente, tá certo? Outro detalhe também, esta cliente passou a relatar também que estava sentindo dores na coluna lombar, ou seja, dor na região lombar, dor na região glútea e também na porção lateral do joelho. A gente tem que buscar investigar mais a fundo essa situação. Então, ao realizar a avaliação funcional do quadril, a gente realizou o quê? Teste de flexão do quadril. A gente realizou a flexão do quadril, a mesma não relatou nenhum tipo de desconforto. Realizamos o teste de abdução do quadril. A mesma também não relatou nenhum tipo de desconforto. Já quando fomos realizar o movimento de rotação externa do quadril, a mesma conseguia realizar de forma tranquila, mas o movimento de rotação interna estava bastante bloqueado e sentindo principalmente dor na porção lateral da perna, mas propriamente dito a região de trato iliotibial, tá certo? E aí a gente passou a investigar um pouco mais. Colocamos, essa paciente em decúbito dorsal, ou seja, deitada de barriga para cima, e fomos palpar também estruturas musculares que possam ter relação com a questão da dor. E ao realizar o processo de palpação da musculatura do ilho-pessoas, a gente notou uma hiperatividade dessa musculatura em ambos os lados, tanto o direito como o esquerdo. Quando a gente realizava a palpação, a mesma cliente já apertava os olhos, com uma sensação de desconforto. Ou seja, já achamos um ponto aí. Região de ilho-pessoas, musculatura flexora de quadril, tá certo? Posteriormente, pedimos para que a paciente deitasse de barriga para baixo, ou conhecido também como decúbito ventral. Ao deitar de barriga para baixo, a gente buscou palpar estruturas musculares da região glútea. Mais precisamente, palpamos a região de glúteo médio, região de glúteo mínimo e a parte também de piriforme. E ao realizar a palpação dessas três estruturas musculares, todas relataram tensão e dor.
bastante desconforto, né? Ao palpar, na mesma hora, a cliente relatava ali que aquela região estava gerando incômodo, ou seja, já achamos aí 4 regiões: região de glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme e a parte de ilho e psoas, tá certo? Então aí a gente já vai começando a identificar o processo de tratamento para esta cliente. A gente também buscou realizar o teste de step down, né, que é um teste específico para a gente ver como é que está o nível de força de musculatura do quadril. Na região da perna direita, ela até conseguiu realizar apresentando um mecanismo de compensação, mas não tão intenso. Mas já do lado esquerdo, quando ela foi realizar o teste de step down, a mesma já estava apresentando tipo um desequilíbrio, né? Que na verdade não seria o desequilíbrio, e sim diminuição de força da musculatura do quadril. Então isso é importante a gente avaliar. E aí a gente já pegou a sacada da situação, ou seja, a cliente com dor na região de musculatura flexora poderia ter um envolvimento direto justamente na dor da região lombar. Na palpação das estruturas glúteas, bastante tensão, ou seja, o que significa? Essas musculaturas estão hipoativadas, e confirmou quando a gente fez o teste de step down, que a mesma não conseguia realizar o mecanismo de forma adequada, gerando desequilíbrio estrutural. Então, a gente traçou o quê? Uma conduta para esta cliente de melhorar a parte de mobilidade do quadril relacionada à parte de rotação interna. A gente buscou também realizar o procedimento de dry needling, né, de uma forma mais imediata para essas estruturas da região glútea, tanto na parte de glúteo médio, piriforme e glúteo mínimo, e realizamos uma liberação miofacial da musculatura de ilho e psoas. Essa foi a nossa primeira abordagem para a cliente. E aí a gente relatou o quê? Que nos próximos atendimentos vamos entrar agora com exercícios específicos para a gente poder fortalecer essa estrutura e que ela possa retomar as atividades dela de forma tranquila, né? Então, diante de todo esse processo de avaliação, mais uma vez a gente acabou constatando que esta cliente não tinha relação nenhuma com impacto fêmuro-acetabular. Direto tem acontecido de chegar a isso no consultório. As pessoas estão dando o diagnóstico clínico pelo exame de imagem, não estão realizando o exame clínico do paciente. E aí, quando você dá esse tipo de diagnóstico e você não investiga o cliente de forma global, ou seja, eu iria estar fadado ao insucesso do tratamento, tá certo? E ao realizarmos essa abordagem inicial no primeiro atendimento, quando agendamos o segundo atendimento, a mesma cliente já relatou que no dia seguinte já acordou sem dor. A mesma dizia que diariamente ao acordar já acordava com essa parte glútea, né, e do joelho com sensação desconfortável. Então, com essa primeira abordagem, a gente já conseguiu eliminar o quadro de dor dela e buscamos o quê? Realizar uma abordagem específica de recrutamento dessas musculaturas do quadril, né? E não só de quadril, vamos também trabalhar tronco, porque a gente trabalhar o corpo como um todo, a gente vai preparar o corpo para a atividade, para a questão de corrida, a parte de academia e as atividades de vida diária, tá certo? Então, fica aí mais um relato bem interessante para todos vocês. Busquem sempre avaliar o seu paciente, nunca se limite a uma única região, procure investigar outras áreas, né, para a gente poder buscar ter o máximo de resolutividade do quadro do nosso cliente, tá certo? Então, pessoal, este aí foi mais um quadro do RC que estou trazendo hoje aqui para vocês. Espero poder ter ajudado a vocês de alguma forma, né? E espero também que vocês compartilhem, né, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? E vou buscar trazer mais casos clínicos reais, que é bem interessante para a gente poder aqui estar interagindo e discutindo diretamente com vocês. Deixe aqui o feedback de vocês nos comentários, o que você achou deste vídeo. E no mais, aguardamos vocês em um próximo vídeo. E vamos nessa!